Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Igor pela oportunidade, agradecer ao Dr. Carrete, meu orientador no mestrado, e que ajudou e contribuiu bastante para esse estudo. Hoje eu vou falar sobre compartilhamento de imagens médicas e dados associados, futuro ou presente das pesquisas científicas. Esse tema ele começou com o meu projeto de mestrado e ele acabou se tornando uma ferramenta em produção na Unifesp, e todo o legado que ele trouxe e a nossa experiência na implantação e na aceitação, vou estar falando agora para vocês. Quando a gente fala de pesquisa científica, a primeira pergunta que vem é como que elas são realizadas? Não existe um padrão para fazer coleta de pesquisa, né? Cada pesquisador ele acaba trilhando um caminho para fazer pesquisa, e esse caminho, às vezes ele pode ser, para alguns tem uma experiência muito difícil, outros não, e eu vou estar falando de de tudo que envolve, né? Em primeiro lugar é a regulação. Para quem já fez trabalho científico sabe que você precisa submeter o seu trabalho ao CEP, e quem regula, o órgão máximo de regulação para pesquisa é o Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS. Submetido ao CNS tem o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, eles que ditam as diretrizes sobre pesquisas. Dentro desse guarda-chuva tem a Plataforma Brasil, que você submete ao trabalho, e é através dessa plataforma que você submete seu trabalho e tem a devolutiva de que você pode fazer sua pesquisa ou não. E tem o CEP, que vai julgar o seu trabalho, ele que vai ler e que vai aprovar. E para alguns é necessário o uso do termo de consentimento livre e esclarecido, com a autorização do paciente, para que você possa usar o exame dele para fins de ensino e pesquisa. É importante, na resolução do CINES, a resolução 466 de 2012, ela diz que o pesquisador ele precisa prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade do paciente. Então, cabe ao pesquisador que vai realizar a pesquisa tomar esse cuidado e descrever o método que ele vai usar. Há um passado não muito distante, as pesquisas eram feitas dessa forma, através de mídias removíveis. Até hoje, alguns realizam dessa forma, ou HD externo, ou pendrive, ou CD. Só que esses processos de exportação manual, eles são propensos a erros e a vazamento de dados do paciente. Imagina que um pendrive pode ser perdido e esse dado desse paciente vazar, ou até mesmo um HD ser danificado e você não conseguir mais ler o conteúdo desse HD. Então é um risco que você está correndo na sua pesquisa, e essa forma, com a evolução dos sistemas computacionais, ela não deveria ser mais usada. Outro risco que ocorre quando você espeta um HD externo, um pendrive num sistema operacional de um aparelho de aquisição de imagem, de uma modalidade, seja ressonância, tomografia, é que ele pegue um vírus, né? Vírus como WannaCry ou ransomware pode ser disseminado na rede, contaminar todo o parque, inclusive corromper o aparelho o sistema operacional do aparelho que gera a imagem, e isso é um grande problema, né? Aqui é a manchete de alguns hospitais, inclusive no Brasil, que passaram por esse problema e perderam até o seu banco de imagens. Outra questão é o compartilhamento. Daquela maneira que foi falado, né, HD externo, pendrive, você praticamente não consegue compartilhar sua pesquisa. Então, com a evolução da nuvem,
muitos pesquisadores usam essa tecnologia para arquivar e compartilhar os seus casos, seja através do Google Drive, do Dropbox, enfim. Só que esses métodos, eles também não são ideais. Quando você pensa em imagem DICOM, você colocar numa nuvem, a recuperação ela é muito lenta, o compartilhamento também é lento, você não implementa rastreabilidade, você não sabe quem acessou, quem pegou aquela imagem, quando que pegou, e também eles não têm nenhuma ferramenta de anonimização. E quando a gente está falando de compartilhamento na internet, a gente já tem uma outra lei, que é a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Essa lei ela foi aprovada pelo Senado e vai entrar em vigor em agosto de 2020. E ela substitui o Marco Civil da Internet, trazendo outras diretrizes que não estão muito claras no Marco Civil da Internet e agora vão estar claras através da LGPD. Qual que é o objetivo da LGPD? O objetivo principal da LGPD é ela trazer, informar quem é o responsável pelo dado, né? Então, as empresas que utilizam os dados, elas vão ter que colocar um termo de consentimento bem esclarecido de como que elas vão usar esses dados e qual a finalidade que elas vão usar esses dados. Então, esse papel, a importância dessa lei, ela é muito boa nesse sentido. Imagine que você, hoje, quando você faz um cadastro num app ou em qualquer outro site, você não sabe qual a finalidade que eles estão usando seus dados, como que eles vão usar os seus dados, e pela lei agora eles vão ter que ser muito bem claros. Isso vai ter que ser muito bem claro para você, para que eles vão ser usados esses dados e qual a finalidade. Então, na prática, essa lei ela não proíbe a utilização dos dados. Os dados eles podem ser utilizados desde que eles expliquem qual que é a finalidade da utilização desse dado. É uma lei extraterritorial, ou seja, se uma empresa estrangeira com produto aqui no Brasil ela quiser coletar dados de cidadãos brasileiros, ela vai ter que ser submetida à lei nacional. E ela deixa bem claro qual que é a definição de dado pessoal, coisa que no Marco Civil da Internet não estava bem claro, né? Então, um dado pessoal é qualquer dado que ele seja identificado ou identificável. Então, ele é um dado pessoal. Se eu posso identificar uma pessoa ou se eu sei quem é essa pessoa através daquele dado, ele é um dado pessoal. E também ela define o que é dado pessoal sensível. Então, qualquer dado que ele possa trazer constrangimento e algum tipo de preconceito, seja racial ou de religião, ele é um dado sensível. E isso é um ponto que a lei ainda é muito nova, então ela vai gerar ainda muita discussão ainda. Ela recomenda também um DPO, que é um Data Protection Office, que é um profissional que vai gerenciar toda essa parte de coleta de dados dentro das empresas. E um outro ponto relevante também são as sanções previstas. Caso alguma empresa ela infrinja essa lei, ela é obrigada a pagar 2% do seu faturamento, se eu não me engano, com limite de 50 milhões. Então, qualquer empresa, as empresas elas vão ter até o ano de 2020 aí para se adequar à nova lei. Então, automaticamente, o que não é considerado dado pessoal é um dado que não é possível ser identificado, nem através mesmo de alguma engenharia reversa. Uma vez que esse dado foi anonimizado, ele é considerado, pela lei da LGPD, ele não é considerado um dado pessoal. Então, esse é o interesse das pesquisas, né? Quando a gente fala de pesquisa, o sujeito ele não é
não é o interesse, né? O interesse é o valor clinicamente do estudo que está sendo realizado. Outra questão importante na hora de fazer pesquisas na parte de imagem é a integração com os visualizadores. Quem conhece aqui sabe toda a gama de visualizadores disponíveis para radiologistas. Aqui eu coloquei os principais, né, o Horus, o Osiris, o Radiantes. Então, alguém que vai fazer pesquisa, vai coletar caso, geralmente ele vai precisar de um visualizador bom para ele poder fazer essa análise. O fluxo de trabalho para o assistencial, ele é muito bem definido e já é uma coisa bem estabelecida. Então, a gente tem as modalidades que enviam as imagens para o PACS e o PACS distribui, seja na rede local ou através de teleradiologia. Só que o fluxo de um PACS assistencial, ele é ineficiente para fluxo de pesquisa. As ferramentas e as funções de quem realiza pesquisa precisa, a parte assistencial não atende. E aqui eu fiz uma tabela aqui sobre as principais diferenças que existem entre um PACS assistencial e um PACS de pesquisa. Enquanto que um PACS assistencial ele é focado em pacientes, então um paciente faz vários exames e o paciente é o centro da questão. Num PACS de pesquisa, ele é focado na pesquisa. Então, você cria um projeto e dentro daquele projeto você vai associando casos para aquele projeto. O fluxo de trabalho também seria diferente. O fluxo de trabalho para a parte assistencial, como eu falei, ele já é bem definido. Para a parte científica, o pesquisador ele tem que ter uma certa liberdade para poder interagir com o sistema, fazer upload, fazer download. No PACS assistencial, os dados são restritos ao corpo clínico da instituição, sendo que não é qualquer um que está autorizado a acessar essas imagens. Enquanto que um PACS voltado para pesquisa, os dados eles têm que estar disponíveis para quem tem o privilégio no projeto. Então, se uma pessoa tem um privilégio para acessar aquelas imagens, seja médico ou não médico, seja um colaborador, dado ao nível, ele tem que ter essa liberdade para poder acessar os casos. Um PACS de assistencial, geralmente ele só suporta formatos no padrão DICOM, enquanto que o ideal é que um PACS de pesquisa ele suporte o padrão DICOM e outros padrões, como de neuroradiologia, e inclusive vídeos, fotos, arquivos PDFs. As variáveis no PACS assistencial, elas também estão relacionadas ao paciente. Então, esses dados em relação à idade do paciente, história clínica, hipótese diagnóstica, embora essas características sejam mais do RIS, mas é importante, na hora do radiologista laudar um exame, no PACS de pesquisa, as variáveis são outras. E também tem muita coisa em relação à estatística. Então, é importante que o pesquisador tenha esses dados relacionados com a imagem dele e seja algo que ele tenha liberdade para criar essas variáveis e excluí-las. O que tem valor num PACS assistencial são os dados originais, então é a veracidade desses dados. O paciente ele tem essa idade mesmo, ele realizou o exame naquela data, a idade que ele tem quando ele realizou o exame. No PACS de pesquisa, o importante são os dados agregados, é o valor que aquela imagem tem para aquele estudo. O PACS de assistencial, o envio das imagens é restrito, geralmente somente os aparelhos que geram as imagens enviam as imagens para o PACS, ou quem é do suporte do PACS. E como eu falei já,
no Pax de pesquisa, o pesquisador precisa ter essa autonomia, tanto para fazer o upload quanto para fazer o download. Integração com o pipeline, que é você pegar grandes volumes de imagens para fazer um pós-processamento. O Pax ele não tem essa preocupação, e o Pax de pesquisa ele precisa suprir ferramentas para que o pesquisador ele possa fazer esse tipo de ação. Anotações clínicas, que é uma coisa importante. As anotações clínicas, elas precisam, no Pax de pesquisa, elas precisam ser realizadas, salvas e exportadas de maneira fácil. E uma grande importância também é que um Pax assistencial, geralmente ele é caro. Um Pax que funcione bem, ele é um preço elevado e tem toda uma logística por detrás. E um Pax de pesquisa, a gente sabe que você vai encontrar o modelo ideal de código aberto, porque são cientistas fazendo algo para a comunidade. Então, eu fiz uma pesquisa, isso começou com o meu projeto de mestrado. Então, eu procurei um Pax voltado para pesquisa, que fosse eficiente. Primeiro, procurei no mercado nacional e não tem opção. No mercado nacional, todos os Pax são para a parte assistencial. No mercado internacional, eu encontrei algumas opções, só que as opções que tinham eram até valores altos. E aí, então, por fim, eu encontrei na comunidade científica. Na comunidade científica, você tem algumas opções, mas dentre as opções, de todos o que eu testei, tive a oportunidade de instalar e realmente mexer na plataforma, o XNAT foi a que eu achei o uso mais intuitivo, a plataforma mais testada. Ela tem um grande número de publicações de cientistas ao redor do mundo que instalaram e testaram e estão usando em produção, com grandes volumes de imagem. Então, dessa forma, a gente escolheu essa plataforma para realizar o estudo, e no final a gente ficou muito satisfeito, porque ela se tornou a plataforma oficial para pesquisa dentro do departamento de diagnóstico por imagem e inclusive alcançando outros setores. Então aqui tem o nome de algumas das principais instituições que utilizam o XNAT em algum nível. A sigla, né, XNAT, esse acrônico, ele vem dessa palavra, né, Extensible Neuroimaging Archive Toolkit. É uma plataforma de código aberto desenvolvida pela Universidade de Washington, a neuroinformática da Universidade de Washington. Dentre as funções, as principais são essas: gerenciar a importação, arquivamento e processamento e distribuição segura de imagens e dados de estudos relacionados. Então, assim, resumidamente, é um Pax voltado para pesquisa. O que ele oferece? Aqui também são as principais, né? Dentre as principais funções, né? E essa plataforma, ele é um código aberto, qualquer um pode baixar ele, instalar e customizar. A grande experiência nos artigos publicados é isso, de universidades que pegaram o código, customizaram e para as suas próprias necessidades. Então, primeiro ele tem tem bastante opções de anonimização, tem umas 5 ferramentas de várias maneiras que você pode anonimizar imagens em vários níveis, e ela tem integração. Você pode, assim como um Pax, você pode configurar um Nodar com um aparelho, seja de ressonância, tomografia, para enviar as imagens diretamente para esse Pax de pesquisa e estabelecer um fluxo também. Você tem um acesso seguro e controlado, com controle de permissão, rastreabilidade, então você consegue
enxergar as ações dos usuários, isso é importante. Você tem relatório integrado com a imagem, você pode gerar variáveis que estejam relacionados com as imagens do seu projeto. Processamento em pipeline, você pode gerar, pegar grandes volumes de imagem e submeter a pós-processamento. Tem vários plugins dessa ferramenta que é usado. Tem um plugin, por exemplo, que eu já usei para transformar imagens DICOM no padrão NIFT. Ele pegou um grande volume de imagens e transformou no padrão NIFT. Isso demorou um tempo, mas ele faz de uma maneira efetiva. Ele possui extensibilidade de modular, ou seja, você pode criar plugins para a sua necessidade, plugins para disponibilizar para a comunidade científica. E além disso, como eu já havia falado, ele possui um grande número de desenvolvedores. Então ele foi muito testado e nesse período que a gente está utilizando, os bugs que deram, a gente recorreu à comunidade e à wiki e conseguiu consertar. Na prática, ele funciona muito bem, ele é muito estável, muito parrudo, ele recebe muita coisa, mas funciona bem. Então, eu vou estar falando aqui as principais ferramentas e plugins utilizados por ele. Esse aqui é o visualizador, é um visualizador radiológico. Quando você abre ele, ele vem sem perda e ele tem as principais ferramentas que um radiologista precisa. Talvez não todas, talvez você precise baixar essa imagem, dependendo do seu estudo, e usar um outro viewer, um Horus, um Osiris, ou de um outro fabricante, mas para a parte clínica, as principais ferramentas ele tem. E ele é nativo, você pode abrir ele na própria internet com um bom desempenho, não é um demora para processar, para abrir. Muita gente já tem usado ele para as pesquisas na comunidade, na Unifesp, perdão. E aqui, nesse vídeo aqui, eu coloquei as principais funções aqui, de algumas coisas que é possível realizar. Tem esse outro viewer, ele também é nativo, você pode abrir ele através da internet, só que esse viewer já é um padrão abaixo, ele não tem tantas ferramentas e a imagem vem com perda. Uma atualização que teve poucas semanas atrás foi a implementação de anotações clínicas dentro do viewer. Esse viewer aqui, que é o Open Health Imaging Foundation, que é um código de código-fonte aberto e é muito utilizado. Muitas pessoas, muitas empresas, inclusive, comercializam ele é de código aberto. E nessa atualização foi colocado essas opções para anotação clínica. Então aqui você consegue fazer anotações e depois salvar essas anotações e exportar em formato Excel. E se você fechar o caso, né, você pode depois abrir o mesmo caso e importar essas anotações para você rever, editar elas, enfim. Isso é importante para quem quer trabalhar com inteligência artificial, segmentação de imagem. E ele tem essas outras ferramentas de correção também, que você pode aprimorar aqui a sua segmentação. Como eu falei, depois você pode importar ou exportar essa anotação, você pode criar outra, dar um nome para elas, enfim. Essa é uma atualização recente.
E também tem essa opção de você pintar através do voxel, fazer esse mascaramento e pegar as áreas de interesse. Isso pode ser feito de forma automática ou de forma manual. Esse aqui é uma outra opção também, que ele usa essa unidade, Hounsfield, que eu não faço a mínima ideia, não é do meu conhecimento. Esse aqui é mais a parte do radiologista. E essa também, que é meio que forma mão livre também, mas você consegue segmentar uma imagem e depois fazer a exportação desse estudo, dessas medidas. Aqui é um modelo, né, de como ficaria. Então você tem aqui um estudo, os dados desse estudo, e aqui você tem a anotação em formato XML, em formato DICOM também. Aqui são outras ferramentas de apoio. Todas essas ferramentas elas têm função de anonimização e edição DICOM. Você pode pegar uma imagem DICOM e anonimizar completamente as tags, desde nome, idade, sexo, instituição, o nível que você quiser. E todas essas ferramentas elas têm opções para fazer esse tipo de edição e também de enviar as imagens para o PAX, para o XNAT. Então, eu coloquei um exemplo de um aqui, de uma delas, muita gente usa ela para anonimizar a imagem, que é o DICOM Browser. Aqui você tem a liberdade de pegar um grande lote de imagens, editar essas imagens, e uma vez editadas, você pode enviar através de NoDICOM para o servidor para arquivamento. Então, aqui tem todas as tags aqui, com as informações desse exame e desse paciente. Você pode anonimizar todas de uma vez, ou escolher a que você quer anonimizar. E aqui eu estou enviando para o Pax de pesquisa. As configurações do servidor. Para isso eu preciso estar na VPN. Dentro da Unifesp a gente tem uma rede privada e por questão de segurança, para essa ação tem que estar nessa, né, você tem que estar logado nessa VPN. Aqui é um outro plugin que é para acessar as imagens através do Horus ou do Osirix. Uma facilidade. Grande parte dos radiologistas eles possuem Mac e utilizam Horus ou Osirix. E aqui você consegue. Aqui tem vários projetos. Eu usei o meu usuário, né? Então eu tenho vários projetos aqui que eu estou como admin. E aqui eu consigo acessar esse projeto, consigo acessar fazer uma query. Aqui é o nome de um paciente no sujeito. Eu vou escolher uma série que seja do meu interesse para baixar. Eu posso baixar o exame inteiro, ou eu posso baixar o projeto inteiro e submeter aqui o download. Então, se eu quiser baixar o projeto inteiro, eu consigo. Claro que vai demorar um pouco mais, mas é possível. E aí eu posso fazer também a análise através do Osirix. Essa mesma ferramenta também, ela tem disponível para Windows, né, que seria esse DICOM Gateway. E você também pode fazer o download das imagens através do próprio navegador. Né? No site do XNAT, se você tiver privilégios dentro de um projeto, você pode baixar as imagens através dele. Tanto baixar quanto fazer o upload. Então aqui, concluiu o download e as imagens estão aqui para ser analisadas. Um plugin que está para ser lançado, eu tenho acompanhado, é um plugin de Query Retrieve.
Então, quando esse plugin estiver pronto e for lançado pela comunidade do XNAT, você vai poder fazer buscas dentro do Pax. Então, se você for fazer um estudo retrospectivo e quiser buscar exames que já foram realizados, que estão no Pax, através da própria plataforma você consegue buscar esse exame no Pax e recuperar e arquivar para o seu projeto. E aqui é a leitura radiológica, que você consegue realizar um relatório para um determinado exame, e esse relatório ele vai ficar disponível atrelado ao exame e é possível recuperar ele no formato em Excel. Você consegue recuperar uma tabela com os dados que você lança aqui. Um ponto negativo é que a customização desse relatório ela é um pouco difícil, ela não é fácil. Então é uma coisa que precisaria ser melhorada. Como que ele pode ser usado? Né? Ele pode ser usado como um repositório institucional, como um centro de pesquisa clínica, para estudos multicêntricos e para publicação de dados. Como repositório institucional, atualmente lá na Unifesp a gente tem 80 projetos, contando não só do departamento, mas de outros departamentos da universidade e outros projetos multicêntricos. Então, aqui alguns exemplos de alguns projetos que foram criados e estão arquivados, e ele está sempre em expansão. Sempre tem novos projetos que são lançados e as imagens não são arquivadas lá. Um ponto positivo nisso também é a reutilização desses dados. Uma vez que um estudo ele é realizado, os dados ficam lá. Quem quiser reaproveitar essas imagens para outro estudo, essas imagens já estão coletadas e aí facilita a vida de quem quer realizar a pesquisa. Isso aqui é alguns exemplos de alguns centros que usam o XNAT como repositório institucional. O Instituto de Câncer de Londres, ele inclusive é o que ajudou a construção do visualizador. Ele pode ser utilizado também como centro de pesquisa clínica. Esse aqui é um projeto do Dr. Giuseppe, que ele autorizou eu estar falando sobre esse projeto aqui nessa aula, junto com o Dr. Daniel Becor. Então, a gente coletou 120 casos de rins policísticos e aqui a gente tabulou o diagnóstico, a data do exame, a idade do paciente quando fez o exame, os dados do paciente. E esses casos eles podem ser reaproveitados na hora que quiser. Os casos estão lá, estão arquivados. Hoje a gente tem 120 e tem outros também, outros estudos de pesquisa clínica que estão sendo arquivados. Aqui alguns exemplos de algumas universidades que têm usado como pesquisa clínica. E os estudos multicêntricos. Esse aqui é um projeto da doutora Lara, que ela também, agradeço ela autorizou aqui que eu estivesse usando o projeto dela como exemplo. Ela está realizando um estudo sobre endometriose com um guideline europeu. Então, tem pesquisadores da Ásia, da Europa, que estão contribuindo com o trabalho dela e que estão usando a ferramenta. Então, a gente, através da plataforma, conseguiu com que ela pudesse realizar o estudo dela. Aqui tem esse exemplo, né, desse projeto, que é uma colaboração multicêntrica entre essas universidades de São Diego, de Pittsburgh, de Duke, também usam com essa finalidade. E, por fim, publicação de dados. As principais organizações científicas estão trabalhando em estreita colaboração com organizações para o uso de bancos de dados, valorizando a prioridade intelectual e a ética de pesquisa. Todos os artigos sobre pesquisa de publicação de dados, eles estão valorizando isso, né? Está muito em alta realizar pesquisa, e para realizar a pesquisa você precisa de muitos dados.
e esses dados eles têm que ser públicos e as agências de fomento elas estão valorizando essa publicação de dados. Qual foram os resultados que a gente teve na Unifesp? Primeiro, a gente conseguiu organizar as pesquisas realizadas. Todas as pesquisas que estão entrando, a gente está arquivando e os colaboradores e o dono do projeto e os orientadores eles têm uma gestão melhor sobre as pesquisas que estão sendo realizadas, o andamento delas. Atualmente, a gente tem 82 projetos, 4.140 sujeitos, né, pacientes, e 8.793 exames, 250 usuários, e nesse estudo a gente teve 87% de aprovação dos usuários que utilizaram a plataforma. A gente mediu eficiência, mediu a funcionalidade, e a gente chegou a esse nível de aprovação. Como perspectiva, o próximo passo é a gente conseguir publicar um banco de imagens para a comunidade científica. Claro, para isso a gente vai ter que anonimizar essas imagens e criar uma instância só para publicar essas imagens. Então tem as próprias ferramentas do sistema que anonimizam, podem fazer a anonimização desses dados, e tem um trabalho que é o trabalho de doutorado do Kita, do Dr. Kitamura, que é sobre desfacialização de imagens, que é o projeto de doutorado dele, que ele apresentou recentemente. Espero que ele me processe, que eu usei a imagem dele. Brincadeira, ele autorizou. Então, essa é a imagem dele. E uma vez que a gente conseguir, esse script ele já está pronto, e é um próximo passo, a gente anonimizar completamente as imagens, incluindo a arcada dentária, e poder publicar essas imagens para que a comunidade científica possa usar esses estudos com N finalidades. É isso.